Para nossa edificação nesta manhã, pela pregação da palavra, está conosco hoje o pastor Cláudio Biazon, pastor auxiliar da nossa igreja, e é ele quem vai entregar a palavra do Senhor a todos nós nesta manhã. Deus te abençoe. Muito bom dia, amados irmãos. Graça e a paz do Senhor Jesus estejam com você. Que alegria podermos estar juntos nesta manhã de domingo para compartilhar a palavra do Senhor nesta data tão importante, neste aniversário da Igreja de Balneário Camboriú. Não estive com vocês os 4 anos presencialmente, mas creiam que a igreja estava sempre nas minhas orações. A amizade que eu tenho com o pastor Felipe é de longa data e, por isso, a igreja que o meu querido irmão, amigo, pastor Felipe pastoreava, era a igreja que estava sempre assim nas minhas orações. Queridos irmãos, eu gostaria de compartilhar com vocês a palavra do Senhor, que está hoje em 1 Tessalonicenses, capítulo 1, versos de 6 a 10. 1 Tessalonicenses, capítulo 1, versos de 6 a 10. Eu tenho por tema dessa mensagem uma igreja modelo. Uma igreja modelo. Aniversário da igreja, comemoração de 4 anos. E o nosso desejo é que esta igreja ela seja modelo para nós, para nossos filhos e para toda a nossa geração. 1 Tessalonicenses capítulo 1, versos de 6 a 10. Por favor, acompanhe a leitura da palavra de Deus com muita fé no seu coração, que diz assim: com efeito, vos tornastes imitadores nossos e do Senhor, tendo recebido a palavra, posto que em meio de muita tribulação, com a alegria do Espírito Santo, de sorte que vos tornastes o modelo para todos os crentes na Macedônia e na Acaia. Porque de vós repercutiu a palavra do Senhor não só na Macedônia e na Acaia, mas também por toda parte se divulgou a vossa fé para com Deus, a tal ponto de não termos necessidade de acrescentar coisa alguma, pois eles mesmos, no tocante a nós, proclamam que repercussão teve o nosso ingresso no vosso meio, e como, deixando os ídolos, vos convertestes a Deus, para servirdes o Deus vivo e verdadeiro, e para aguardardes dos céus o seu Filho, a quem ele ressuscitou dentre os mortos, Jesus, que nos livra da ira vindoura. Amém. Vamos orar mais uma vez? Senhor Deus, nós te agradecemos, Pai, pela tua palavra bendita, pela tua palavra que é eficaz, que penetra, ó Deus, no fundo da nossa alma. E nós rogamos ao Senhor, ó Deus, que o Senhor possa fazê-la florescer em nosso coração, ó Deus, possa frutificar e que possamos, ó Deus, assim como a igreja de Tessalônica, sermos modelos para aqueles que estão ao nosso redor. Ó Senhor, nós te louvamos, te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Creio que alguns de vocês conhecem o hino 187, Cidade Celeste. Se você não conhece, você vai ter aqui a lição de casa de ouvir este hino e aprender a cantá-lo. Esse hino do nosso inário é muito bonito e ele fala sobre a morada celestial. O hino é uma expressão de louvor de uma pessoa que está lendo sobre a bela cidade. É uma pessoa que está lendo sobre a cidade celeste e ele está louvando a Deus por conta dessa cidade. Mas o mais interessante do hino é que ele conta que o que ele está lendo, o Senhor Deus ainda não revelou nem metade da glória celeste. E por várias vezes ele vai dizer: jamais se contou ao mortal
metade da glória celeste. Apesar de ele jamais ter tido toda a informação da cidade celeste, apesar dele só ter metade da informação da glória celeste, ele continua lendo, continua buscando e continua louvando ao Senhor por conta dessa cidade. Ele leu que nessa cidade tem belos palácios, que Jesus foi lá no céu preparar. Também leu que ali os crentes viverão felizes e vão ali para sempre morar, não havendo mais dor, tristeza, nem velhice, mas somente o desfrutar da presença do Pai. Ele leu que os crentes vestiam roupas brilhantes e usarão a coroa como símbolo de um eterno galardão. Ele também leu que os santos pisarão ruas de ouro e cristal, revelando o quão maravilhoso e sublime é este belo lugar. Ah, que beleza, que alegria, que tanta glória é esse lugar maravilhoso. Como é bom a gente parar um tempo para refletir, para pensar sobre essa bela cidade que o Senhor foi ali preparar. Como é bom a gente parar um pouco e pensar neste lugar que nós vamos morar com Jesus, que nós temos toda a eternidade para usufruir. Sabe, esse desejo de morar na bela cidade, esse desejo que a gente tem de viver com Jesus no céu, é algo que o Senhor mesmo colocou no nosso coração. Eclesiastes, capítulo 3, verso 11, diz que o Senhor colocou a eternidade no nosso coração para que a gente sentisse esse desejo sempre de morar neste belo lugar. Meus irmãos, nós fomos criados para morar na eternidade. Nós fomos criados para viver eternamente. O nosso coração deseja isso. E como é bom a gente parar e refletir e pensar sobre isso. É verdade, como o hino diz, que a Bíblia fala pouco sobre esse lugar. Nem metade da glória deste lugar a Bíblia fala. Mas o pouco que ela já nos conta já é maravilhoso, já é sublime, já nos faz desejar ardentemente morar neste lugar. A Bíblia fala pouquinho, realmente pouca coisa. É como um descortinar de Deus só para nos fazer sentir esse desejo de ir para lá logo morar. Olhar para o futuro e imaginar essa nossa morada celeste é algo que nos ajuda aqui, com a dor que a gente passa ao longo da nossa vida. Esse mundo complicado que a gente vive nos faz entristecer, nos faz sentir dor. E é o olhar para essa bela cidade que nos traz a alegria e a esperança de morarmos aqui neste belo lugar. O que nós vamos aprender hoje com o texto de 1 Tessalonicenses, capítulo 1, versos 6 a 10, é que a esperança da vinda de Jesus, a esperança que nós temos em morar nesta bela cidade, nos fará viver aqui com a alegria do Espírito Santo, possibilitando a cada um de nós viver de maneira que agrada a Deus. Nós somos uma igreja triunfante. Nós somos uma igreja verdadeira. E essa igreja verdadeira deve viver na alegria do Senhor, vivendo da forma que o Senhor quer que a gente viva. A gente vai aprender com o exemplo da conversão dos irmãos de Tessalônica, que se tornaram evidente, que a conversão desses irmãos se tornaram evidente tanto para Paulo, Silas, Timóteo, como para toda a Macedônia, como para toda aquela região. E assim nós vamos ser tidos como eles, como imitadores do Senhor. Queridos, o texto começa a nos dizer no verso 6, como eles se tornaram imitadores do nosso Senhor. Perceba comigo novamente o verso 6 que diz: com efeito vos tornastes imitadores nossos e do Senhor.
Queridos, a conversão destes irmãos era tão evidente, que eles se tornaram imitadores, tanto de Paulo, de Silas e de Timóteo, que eram os escritores dessa carta, como imitadores do Senhor. E essa evidência genuína de conversão foi clara para eles, porque eles mudaram realmente de vida. O versículo 6 diz: com efeito vos tornastes. Essa palavra aqui, vos tornastes, implica numa mudança de estado, de condição, de mente, uma transição real de vida. É uma mudança de um lugar para o outro mesmo, uma mudança completa. E eles estavam vivendo isso agora. Eles mudaram completamente de vida. Foi uma mudança radical daqueles irmãos. A primeira evidência que eles mudaram completamente de vida é que eles se tornaram imitadores dos apóstolos. E Paulo não acha ruim eles serem imitadores dele. Porque o próprio Paulo diz lá em 1 Coríntios 11:1, sede meus imitadores, porque eu sou de Cristo. Paulo elogia eles por eles serem imitadores de Paulo, porque Paulo era o imitador de Cristo. Mas o exemplo de Paulo e Silas na vida daquela igreja não ficou só na sua palavra, mas ficou em toda a atitude deles. O exemplo de Paulo e Silas ficou marcado na vida daquela igreja. Quando a gente lê lá em Atos, capítulo 17, verso 5, a gente vai ver que quando Paulo e Silas pregavam à igreja de Tessalônica, aqueles homens maus, aqueles invejosos judeus, levantaram alguns homens maus, como a palavra diz lá, da malandragem, para prenderem os missionários. E esses homens falaram que Paulo e Silas estavam agitando o povo contra César, e isso era passível de pena de morte naquela região. E eles seriam considerados traidores do governo. Mas a atitude de Paulo e Silas naquele momento não foi de constranger o evangelho e fugir. Eles continuaram e foram exemplos, mesmo aqueles homens sendo passíveis de pena de morte, eles não se desculparam pelo evangelho e continuaram a pregar a palavra com tanto amor, com tanto cuidado, e mesmo assim, perigando serem mortos pela mão do Estado, não os afastaram de pregar a palavra do Senhor. A prisão e os castigos que poderiam vir àqueles irmãos, sendo perseguidos, não preocuparam os nossos missionários, porque a alegria da salvação, a alegria de falar da palavra para eles era muito maior. A alegria de saber que se eles morressem ali, eles estariam na morada celestial, era muito maior. E eles permaneceram pregando a palavra aos tessalonicenses. Esses irmãos da igreja de Tessalônica viram isso, viram essa atitude dos missionários e se tornaram seus imitadores. E se tornaram também imitadores do Senhor. E como que eles poderiam ser imitadores do Senhor? Assim como o próprio apóstolo Paulo diz lá aos Efésios capítulo 5, verso 1 e 2, sede, pois, imitadores de Deus, como filhos amados, e andai em amor, como também Cristo nos amou e se entregou a si mesmo por nós, como oferta e sacrifício a Deus em aroma suave. Eles foram imitadores de Paulo e Silas, mas também imitadores de Deus, amando de uma maneira sacrificial os seus irmãos. A gente deve imitar ao Senhor também,
como filhos amados, como diz Efésios 5:1. Com um amor abnegado, tendo os nossos irmãos como superiores a nós, cuidando dos demais como um amor de entrega mesmo. Queridos, os tessalonicenses evidenciaram este amor abnegado. E Paulo pôde dizer, olha, vocês foram imitadores do Senhor também. Não foi fácil para eles, não acreditem nisso. Não foi fácil para essa igreja ser imitadores do Senhor na cidade dos quais eles viviam. Queridos, a perseguição para eles foi grande. Não foi só Paulo e Silas que foram alvo de perseguição. Assim que eles receberam a Jesus como seu Salvador, eles foram perseguidos. Atos vai nos dizer que mesmo eles tendo a alegria de serem salvos por Jesus Cristo, a perseguição foi grande ali. Um homem chamado Jason foi preso pela perseguição ao Evangelho. Mas eles poderiam dizer assim como Paulo disse também, porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória. Esses irmãos eram imitadores do Senhor, e no meio das aflições, não deixaram de ser pessoas ditosas, convictas de que o melhor das suas vidas era a cidade celestial. Eles criam nisso. Mesmo perseguidos, mesmo tendo o perigo de serem mortos pela perseguição que sofriam, eles sabiam, o importante para nós é a morada celestial. Meus irmãos, eu acredito que nós temos uma dificuldade tremenda de imitar os apóstolos e de imitar o Senhor, porque nossa esperança na morada celestial está abalada. Eu vou repetir, tá? Para você gravar isso, tá bom? Eu vou repetir para você gravar isso. Eu creio que a nossa dificuldade em imitar os apóstolos e o Senhor existe porque a nossa esperança na morada celestial está abalada. A gente não tem mais tanta certeza se lá é melhor mesmo. A gente não tem mais a certeza de que lá é um lugar mais gostoso do que o lugar que a gente mora. Talvez porque a gente acredite que o melhor da vida está aqui mesmo. Talvez porque a gente acredite que as boas coisas deste mundo já são grandiosas demais. Para que coisa melhor? Tá bom o que eu tenho. Talvez a gente tenha essa dificuldade porque pensar em deixar os bens que a gente tem faz a gente sofrer um pouco. Para quem pensa assim, a palavra de Deus é clara. E o Senhor Jesus faz duas perguntas sobre isso. Marcos 8,36, ele diz: que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma. E Lucas 12:20 diz: louco, esta noite te pedirão a tua alma, o que tens preparado para quem será? Assim é o que entesoura para si mesmo e não é rico para com Deus. Queridos, essa abnegação, esse desprendimento de toda a riqueza que era necessária aos tessalonicenses para aquele período, se tornou evidente, não só para os apóstolos, mas se tornou evidente para todo mundo daquela época.
E toda a alegria que eles tinham na cidade celestial, toda a esperança da vida que eles morariam com o Senhor, toda a alegria que eles tinham de poder viver aquilo, ficou conhecida por toda a Macedônia e Acaia. A forma como eles estavam vivendo aquela tribulação que eles passavam, a perseguição, o desprezo dos demais, estavam fazendo eles se tornarem modelos de imitadores, passaram a ser modelo. Meus irmãos, formou um círculo virtuoso na cidade dos Tessalonicenses. Formou-se um círculo virtuoso que eles, imitando Paulo, Silas, Timóteo e o Senhor Deus, eles começaram a imitar a vida deles e, num determinado momento, eles se tornaram modelo para os demais. E agora os outros estavam imitando a eles e assim também se tornando modelo. Meus irmãos, nós precisamos pensar nisso na nossa igreja. Nós precisamos pensar que agora, completando 4 anos de igreja formada, nós precisamos pensar que, olha, nós agora temos uma responsabilidade tremenda de que nós devemos ser modelos para os demais. Tem vindo bastante criança, né? Graças a Deus. Muitos bebês, muitas mamães grávidas, glórias ao Senhor por isso. Mas a responsabilidade nossa, como igreja, diante dessas crianças, é muito maior. Porque agora nós somos os modelos. Nós somos os modelos. E isso é muito importante para nós. Isso é muito importante. A nossa alegria de viver com Cristo, a nossa alegria de saber que seremos moradores da cidade celestial, deve ficar evidente para os demais. E isso vai fazer com que fique mais fácil a gente pregar a palavra para eles. Porque o que falta para o mundo de hoje é uma alegria duradoura. O mundo de hoje não tem uma alegria duradoura. O mundo de hoje tem satisfações passageiras. Mas nós somos os únicos que sabemos qual é a alegria duradoura do mundo. E se a gente mostrar para eles que mesmo passando por tribulações nós estamos alegres, ficará muito mais fácil apresentar o Evangelho para estas pessoas. Meus irmãos, nós precisamos ser igrejas modelos. E para ser igreja modelo, e o melhor de ser igreja modelo, é que a gente pode ecoar a palavra de Deus para elas. Olha só o que diz o verso 8. Porque de vós repercutiu a palavra do Senhor, não só na Macedônia e Acaia, mas também por toda parte se divulgou a vossa fé. A conversão dos tessalonicenses foi tão grande que eles se tornaram modelos do Senhor, modelos dos apóstolos. E agora a palavra de Deus estava ecoando por todos os lugares. A cidade de Tessalônica era muito movimentada. A cidade de Tessalônica era bem localizada. Ela estava bem na estrada romana que se chamava Via Inácia, que era uma estrada super importante de Roma, e ela também era uma cidade portuária, de grande comércio, ou seja, muita gente passava por lá. E essas 2 vias usadas ali para a locomoção das pessoas, tanto por terra quanto por mar, transformou aquela cidade num grande cruzamento de pessoas que percorriam por lá, que passavam a conhecer aquele povo. Então pense comigo, muita gente passava por lá. E as pessoas olhavam para algumas daquelas pessoas de Tessalônica e falavam, essas pessoas são diferentes. Por que eles são tão alegres? Por que eles estão tão felizes?
E eles iam lá querer saber disso, e eles aproveitavam e falavam do evangelho para essas pessoas. Eles aproveitaram que a cidade deles era uma cidade que passava muitas pessoas, que cruzavam muitas pessoas por ali, aproveitaram este modelo de cidade e transformaram isso numa tática de evangelização. E começaram a falar para as pessoas, porque as pessoas viam neles que eles eram diferentes. Eles aproveitaram a vantagem. Certamente eles entenderam isso como uma bênção do Senhor, de morar naquela cidade tão importante, e começaram a divulgar ao Senhor. A alegria deles, a felicidade deles de saber que eles iriam morar na cidade celestial, fez com que os passageiros, as pessoas que transitavam naquela cidade, ficassem curiosos sobre eles. E eles iam lá. Por que você é tão feliz? Por que você é tão alegre? Me conta. Eu quero saber mais disso. Queridos, a nossa vida demonstra que nós somos salvos e cidadãos da cidade celestial. Mas nós precisamos pregar isso para as pessoas. Por vezes nós caímos num erro muito grave. E esse erro, eu já cansei de ouvir por aí. Eu não sei se você já ouviu essa frase, mas muitos dizem assim: pregue o evangelho. Se precisar, use palavras. Não sei se você já ouviu isso, mas essa frase está completamente errada. As pessoas dizem muito por aí, pregue o evangelho, se precisar, use palavras. E elas querem dizer com isso que você precisa ter uma vida de crente. As pessoas precisam ver em você o evangelho. Tudo bem, isso é verdade. Agora a segunda parte está errada. Se precisar, use palavras, não. Sempre use palavras. Sempre use palavras. Os Tessalonicenses tinham uma cidade da qual ajudavam eles a pregar o evangelho. E a vida dele, o testemunho deles eram muito bons, mas a todos eles falavam de Jesus. A palavra de Deus repercutiu por ali, ecoou na cidade. Porque o próprio Paulo nos ensinou que a única forma do nosso coração ser convertido pelo Senhor é ouvindo a pregação da palavra de Deus. Ele diz lá em Romanos 10:17, assim a fé vem pela pregação, e a pregação pela palavra de Cristo. Nós precisamos pregar, nós precisamos falar. A nossa vida, como um exemplo, como um modelo de vida cristã, deve nos facilitar a pregar a palavra. Então, pregue o evangelho. E sempre use palavras. Sempre use palavras. Se nós desejamos que as pessoas que estão ao nosso redor cheguem a Cristo, fale de Cristo para elas. Pregue a palavra para elas. E isso é importante por demais. Queridos, a vida dos Tessalonicenses era um modelo. Eles imitavam os apóstolos, imitavam o Senhor, se tornaram um modelo para toda a Macedônia, a Caia, e isso ecoava por todo mundo conhecido, a pregação ecoava por todo mundo conhecido. Parece que Paulo está falando isso de uma forma muito orgulhosa daqueles irmãos. Ele estava feliz pelo resultado da obra do evangelho que ele e seus amigos plantaram naquela cidade, porque Paulo diz que quando ele ia contar sobre as maravilhas, sobre as maravilhosas mudanças daquele povo, as pessoas já sabiam. Paulo diz que quando ele ia falar para alguém, olha, nós plantamos uma igreja em Tessalônica, as pessoas falavam, eu sei, eu já ouvi falar sobre isso. O verso 9 diz para nós assim, pois eles mesmos, no tocante a nós, proclamam que repercussão teve o nosso ingresso no vosso meio. Paulo ia falar do evangelho para as pessoas,
ia falar da igreja de Tessalônica, as pessoas mesmas falavam para Paulo: ah, você que é Paulo? Eu ouvi falar sobre você. Um irmão lá de Tessalônica me contou já. Olha que maravilha! Olha que círculo virtuoso se tornou a igreja de Tessalônica, uma igreja modelo. Os tessalonicenses se tornaram, se tornaram agora modelos de tudo isso. Mas algo precisa ficar claro para nós hoje. A igreja dos Tessalonicenses só conseguiu apresentar esse efeito de uma grande divulgação da palavra de Deus aonde eles estavam, porque a palavra pregada a eles foi eficaz. Perceba isso comigo. Ela foi eficaz, porque o texto diz assim, olha só comigo de novo, verso 9. Pois eles mesmos, no tocante a nós, proclamam que repercussão teve o nosso ingresso no vosso meio e como, deixando os ídolos, vos convertestes a Deus para servirdes o Deus vivo e verdadeiro. Ficou evidente a palavra de Deus na vida deles, porque eles abandonaram os ídolos. Por que isso ficou muito evidente na vida deles? Porque a cidade de Tessalônica vivia sempre em torno a ídolos. Tudo que se fazia se voltava a um ídolo. Você já imaginou, para o contexto daquela época, não mais servir a um ídolo? A idolatria fazia parte de tudo. A idolatria fazia parte da plantação, a idolatria fazia parte da colheita, a idolatria fazia parte da saúde, a idolatria fazia parte do comércio, a idolatria fazia parte da navegação, da criação dos filhos, da política, de tudo. Viver naquela época sem idolatria era um romper real com a sociedade. Tudo para aquela sociedade envolvia ídolos. Abandonar tudo isso para servir ao Deus vivo era uma mudança super radical daquela igreja. Meus irmãos, hoje, da mesma forma, nós precisamos evidenciar que a palavra de Cristo nos transformou. Assim como para a igreja de Tessalônica, eles conseguiram evidenciar isso abandonando os ídolos, nós também precisamos abandonar os ídolos modernos da nossa sociedade. Nós precisamos evidenciar para a sociedade aí fora que nós não cremos mais nos deuses desta sociedade. Naquilo que faz o coração das pessoas pulsar mais forte lá fora. A gente tem que mostrar que isso não tem mais mudança na nossa vida, isso não nos afeta mais. E precisamos mostrar que o que nosso coração está cheio hoje é de Jesus. E talvez essa ruptura precise ser drástica, como foi com os tessalonicenses. Eles precisaram romper com a sociedade. Às vezes a gente precisa romper com muita coisa. Às vezes a gente precisa romper com a família. Às vezes a gente precisa romper com o nosso trabalho. Às vezes a gente precisa romper com a nossa formação acadêmica. Abandoná-la em nome de Cristo. Às vezes a gente precisa abandonar muita coisa e evidenciar que isso é feito porque nós amamos mais ao Senhor do que as coisas lá de fora. E também ficou evidente que eles mudaram completamente pela pregação, pela palavra pregada. Olha só, o verso 10 vai dizer assim: e para guardardes do céu o seu Filho, a quem ele ressuscitou dentre os mortos, Jesus, que nos livra da ira vindoura. A palavra que foi pregada ali mostrava que a vida deles estava na esperança da vinda de Jesus Cristo, e era isso que eles ansiavam. Eles sonhavam com a morada celestial.
Eles desejavam essa morada celestial. Eles queriam ouvir mais a palavra pregada, porque eles queriam saber mais como que vai ser este novo lugar que a gente vai morar. Eles sonhavam que a morada celestial ia ser a vida deles com Jesus, que os libertou de todo o pecado. Sabemos que para morar no céu, meus irmãos, Ele nos livrou da ira de Deus. O Senhor Jesus pagou alto preço. E o Evangelho, a palavra pregada, faz-nos acreditar nisso, faz-nos crer nisso, faz-nos ter a certeza de que nós temos este caminho aberto por Ele. Assim, a vida do crente passa a ser vivida completamente voltada para o Evangelho, desejoso de morar no céu. A gente precisa sonhar mais com isso. A gente precisa desejar mais a morada celeste. Se a gente esquecer da glória celeste, meus irmãos, se a gente esquecer da gloriosa cidade da qual nós vamos morar, a gente vai esquecer do terrível lugar que Jesus nos tirou. E o que vai sobrar para essa vida, sem sombra de dúvida, é uma terrível decadência. Se a gente parar de sonhar com a cidade celeste, a gente vai esquecer de onde Jesus nos tirou. E o resultado disso é uma terrível decadência. Tem um pronunciamento de Churchill que ele disse certa vez que a decadência moral da Inglaterra era devido ao fato de que os pregadores tinham deixado de pregar sobre o céu e o inferno. Winston Churchill, em uma declaração sobre a decadência moral da Inglaterra, disse que o problema estava em uma igreja que não era modelo. Nós precisamos nos tornar modelos. Precisamos continuar a expressar o louvor ao Senhor sobre a bela cidade. A gente precisa desejar mais morar nessa cidade. A gente precisa conversar mais sobre essa cidade. A gente precisa cantar mais sobre esta bela cidade. E que a gente faça como o hino Cidade Celeste, lendo cada dia mais, aprendendo cada dia mais sobre ela e louvando a Deus por isso. E que a gente deseje logo, Maranata, vem, Senhor Jesus. Que Deus nos abençoe, meus irmãos.